Se você clicou nesse vídeo, Deus quer falar algo com você. Esse vídeo ele não apareceu à toa. Você precisava escutar o que tem nesse vídeo, nesse dia, nesse momento exato da sua vida. Somente você sabe o que você está passando, mas é Deus que vai te dar a resposta que você precisa para essas situações que você tem passado. Então, te faço o convite de permanecer nesse vídeo até o fim, porque eu tenho a certeza absoluta de que Deus, através desse vídeo, vai falar com você e você vai conseguir virar a chave que você precisa virar na sua vida. Eu queria trazer hoje uma reflexão a respeito da vida de Pedro. E eu vou explicar o porquê necessariamente Pedro. Sabe daquele momento que Pedro, um dos discípulos de Jesus, quando ele está caminhando sobre as águas, ele faz algo que a gente faz em diversos momentos da nossa vida e que, inclusive, eu posso ter quase a certeza que você, por ser humano, também está fazendo, que é o simples fato da gente tentar entender as coisas, sabe? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Se você pegar o seu carro agora e sair na rua e colocar, sei lá, o Waze, Google Maps, o Maps do iPhone, não sei, se você utilizar esse aplicativo, ele te fala, ó, daqui a 200 metros você vai virar à esquerda. Sabe o que você vai fazer daqui a 200 metros? Você vai virar à esquerda. E você não vai perguntar para ele o porquê ele está escolhendo especificamente aquela rua à esquerda em 200 metros e não à direita ou coisa do tipo. Mas se Deus te fala hoje para você fazer algo, você vai tentar entender o porquê antes de fazer. E também a gente tenta entender o porquê das situações que a gente está passando. E, cara, fica tranquilo. Isso aí é coisa nossa, coisa humana. Mas existem coisas que eu vou deixar uma chave muito importante aqui para a sua vida. Existem coisas que nós precisamos abrir mão de tentar entender o porquê. Existe uma frase que eu gosto muito que diz bem assim: para experimentarmos a paz que excede todo entendimento, precisamos abrir mão do direito de entender. Pega essa chave para sua vida. Essa frase ela fala comigo em diversos momentos da minha vida, porque assim como você, eu também em diversos momentos eu tento entender o porquê das coisas, o porquê das situações que eu tenho passado em diversos momentos da minha vida. Afinal, a gente é humano, né? A gente está suscetível a diversas coisas e ser de Jesus, aceitar viver a Jesus, não garante que a gente vai ter uma vida fácil. Pelo contrário, a Bíblia fala, Jesus fala pra gente que no mundo tereis aflições. Claro que ele fala depois que é pra gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Mas ele não deixa de falar que no mundo nós teríamos aflições. E além disso, em diversos momentos, como por exemplo, a Bíblia fala que o caminho para irmos ao céu, para encontrarmos com Deus, é estreito. Ou seja, a porta estreita, ela é o único caminho que vai nos levar ao céu. Então, a porta estreita nós temos dificuldade de passar. E é exatamente por isso que a gente tenta entender o porquê das coisas. Quando a gente está tudo bem, a gente não tem pergunta nenhuma. Mas quando as dificuldades vêm, é do ser humano tentar entender as coisas. É do ser humano tentar entender o que é que está de fato acontecendo naquele momento. E é sobre isso que eu quero falar. Como eu falei, hoje eu quero falar um pouco dessa reflexão a respeito de Pedro. Pedro, junto com os discípulos e com Jesus, estão no meio, tinham acabado de participar de uma pregação de Jesus, né? Jesus se despede da multidão naquele momento e ele fica só ali no barco. E em determinado momento, numa noite que está turbulenta, pega essa chave também, uma noite turbulenta, Jesus do nada aparece aos discípulos caminhando sobre as águas. Sabe, a gente tenta entender o porquê. E quando nós não temos respostas, nós criamos respostas, mesmo sem ter a certeza de que aquela resposta, de fato, é a resposta para aquela pergunta. Então, sem entender que aquele era Jesus, porque teoricamente não fazia sentido para um homem estar, de fato, caminhando sobre as águas, mesmo ele sendo Jesus, para a visão dos discípulos. Quando Jesus caminha sobre as águas e vai ali caminhando em direção aos discípulos se aproximando, eles acham que Jesus é um fantasma. E naquele momento que eles acham que Jesus é um fantasma, Jesus diz para eles, não, calma, sou eu, não é um fantasma, fica tranquilo.
E aí Pedro fala, se realmente é o Senhor, faça então com que eu comece a caminhar por sobre as águas. É claro que as palavras que eu estou usando é uma frase muito mais simples para que a gente possa conversar aqui de maneira mais direta, né? A Bíblia vai ter detalhes muito mais ricos do que eu estou passando aqui. Super recomendo que você possa ler essa passagem de quando Pedro caminha sobre as águas. Vale muito a pena essa leitura. Então, quando Jesus aparece aos discípulos fazendo algo que não faz sentido humano, eles fazem o que eu e você fazemos nas situações que nós também não conseguimos entender. Porque muitas vezes nós fazemos tudo correto, porque muitas vezes nós tentamos fazer as coisas da maneira mais correta possível para que a gente tenha as menores consequências negativas e que, obviamente, a gente tenha sucesso, que a gente consiga alcançar aquilo que a gente espera tanto em nossas vidas. Só que muitas vezes a gente passa por situações que, mesmo fazendo tudo correto, parece dar tudo errado. E o pior, a gente vê na nossa frente pessoas que fazem tudo errado e a sensação que nós temos é que elas estão tendo resultados positivos, enquanto nós, que fazemos as coisas corretas, muitas vezes abrimos mão de diversas coisas para que tudo possa ser feito da maneira correta, estamos sofrendo consequências ruins, não é verdade? E é exatamente isso que naquele momento eles tentaram fazer. Tentaram explicar o que vem de Deus através de uma linguagem humana, através do entendimento humano. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós não conseguimos, muitas vezes, explicar aquilo que vem de Deus de uma linguagem humana, porque aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, ele foge de todo entendimento humano, sabe? Jesus, ele não consegue se enquadrar naquilo que o ser humano espera de uma pessoa, porque ele não é apenas uma pessoa. Ele continua sendo autor e consumador da nossa fé. E ele sempre vai ser esse nosso Salvador. E quando os discípulos começam a perguntar, Pedro, junto com eles, também faz uma prova. Se realmente é o Senhor, ele ainda não acreditava que era Jesus. Se realmente é o Senhor e não um fantasma, então faz com que eu caminhe até as águas, até chegar a você. Mas é interessante alguns pontos serem marcados aqui, porque Pedro, quando ele sai do barco e se lança sobre as águas, ele vai em direção a Jesus. Então, mesmo com as discordâncias, porque eu diria que muitas vezes eu pensava nessa passagem, refletia sobre ela, e eu tinha a visão de que Pedro, nossa, ele como é que... É porque Jesus fala logo depois, né? Homem de pouca fé. Porque Pedro, ele caminha sobre as águas, e depois ele começa a enxergar dificuldades por conta das tempestades, e aí naquele momento ele cai, e Jesus resgata ele da água e fala, homem de pouca fé. Então eu pensava, nossa, Pedro de fato devia ser realmente uma pessoa de pouca fé, porque, cara, se Jesus está aparecendo na minha frente, eu vou caminhar até ele, não tem tempestade, não tem isso ou aquilo, mas a gente sabe que na prática, em diversas situações da nossa vida, não é bem assim. E aí, naquele momento em que Pedro tem a coragem, que muitas vezes nós não temos, de caminhar, mas sabe por que Pedro teve essa coragem de caminhar? Não é porque simplesmente ele acreditava em magia ou coisa do tipo. Ele estava caminhando em direção a Jesus. E esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui, que nesse momento da sua vida, você precisa, no meio dessa tempestade, perceba, Deus tem a capacidade de acalmar a tempestade, mas a mudança que Ele quer não é no clima, é no teu coração. Então Ele está ligando um mínimo para isso. Ele está preocupado com o teu coração. Não é como Ele vai pegar essa tempestade e transformar, mas é em como ele vai transformar você através dessa tempestade. Essa situação que você está vivendo, às vezes fugiu do teu controle, às vezes fugiu da tua capacidade humana de controlar as coisas. E realmente, muitas vezes na nossa vida é assim, nós perdemos a força, nós perdemos o controle das situações, como perdemos o controle até mesmo de nós mesmos. E nesse momento da tua vida, que talvez você tenha perdido diversas coisas, estejas procurando um porquê, e esse vídeo apareceu para você, perceba que Pedro, ele caminhou em direção a Jesus. É o que eu te falo, a primeira coisa que eu te falo hoje, diretamente, é que continue caminhando em direção a Jesus, mesmo no meio de uma tempestade.
Porque não importa o que você está passando, Jesus é maior do que a tempestade. Jesus, ele não precisa mudar o cenário da sua vida para que o cenário da sua vida consiga comportar a vontade dele. Ele vai destruir o cenário da tua vida, mas vai reconstruir um cenário que vem dele. Porque ele não está aqui para tentar ajustar a vontade dele com a tua vontade. Ele está aqui para colocar a vontade dele acima de qualquer coisa em sua vida. E Pedro, ele começa a caminhar e no início dá certo. Em determinado momento, ele olha para os lados, vê o vento forte, vê as ondas cada vez maiores, vê o mar balançando, provavelmente chuvoso, né? O clima estava muito pesado naquele momento, mas ainda assim, ele estava ali. E eu pensava, poxa, Pedro, como é que Pedro começa a caminhar e depois cai? Mas a virada de chave a respeito dessa passagem, justamente que de todos os discípulos, Pedro foi o único que caminhou sobre as águas. Ah, mas ele afundou no meio do caminho. Mas ele foi o único que andou sobre as águas. Se você continuar caminhando até a Jesus no meio da tempestade, talvez você seja o único que venha a caminhar e encontrar Cristo. Não importa se no meio da caminhada, no meio dessa tempestade, você caiu, você errou, você falhou, o teu resultado final é ser resgatado por Jesus, assim como Pedro foi. É encontrar Jesus, assim como Pedro encontrou no meio de uma tempestade, e você acabou de fazer o impossível, que foi caminhar sobre as águas, vencer as leis da física, acreditando e caminhando em direção a Deus. E caminhar sobre as águas nos faz entender que também quem é o caráter de Jesus, quem é Jesus. Porque naquele momento que Pedro é resgatado por Jesus e entende que ele caminhou em alguns momentos sobre as águas, ele entende que Jesus é o centro de tudo. Ele entende que naquele momento da vida dele, naquela tempestade, ele conseguiu entender o que Cristo é. Perceba que no início ele fala, se tu és o Cristo, me faz caminhar sobre as águas. E ele caminha. Então, caminhar sobre as águas no meio de uma tempestade faz com que a gente entenda quem é Jesus. A tempestade nos faz entender o nosso caráter, nos faz sentir medo das coisas que estão ao nosso redor, é verdade, mas nos faz conhecer quem é Jesus em nossa vida. Nos faz conhecer da mesma forma que você, nessa tempestade, vai entender quem é Jesus em sua vida. Você vai entender quem Jesus é no meio de uma tempestade, o que ele é capaz de fazer para você, te resgatando, mas também aquilo que ele vai fazer através de você, caminhando sobre as águas, fazendo aquilo que ninguém fez. Então, no meio da tua maior dificuldade, Jesus vai fazer com que, vai extrair de você algo que nem você sabia que tinha, uma coragem que nem você imaginava que ainda tivesse aqui dentro, porque quando a gente perde tudo e passa por diversas coisas, a gente acha que não tem mais nada nosso para entregar, mas naquele momento, Pedro tinha a coragem de pelo menos iniciar. E quando a gente caminha, a gente foca em Jesus, todo o resto ele sai do nosso ângulo de visão e a gente consegue caminhar e enxergar e entender que Jesus é o nosso caminho, mesmo no meio de uma tempestade. Não importa o que você está passando, o que Deus quer falar para você nesse momento é que não importa o que você está passando. Deus quer que você caminhe sobre as águas no meio de uma tempestade. Não porque você é bom, mas porque quando você caminha em direção a Ele, as tempestades, as leis da física não afetam nada em sua vida. O mundo pode destruir do teu lado, você vai continuar caminhando. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está machucado, eu sei que você está se sentindo até rejeitado, desprezado, mas Deus te diz que Ele não esqueceu de você, Ele continua do teu lado e a única coisa nessa tempestade que Ele quer é que você tome a iniciativa de continuar caminhando sobre as águas. Acreditar, esquecer das tempestades para que você chegue até a Ele. Porque é no meio da tempestade que você vai entender quem é Ele e que você vai chegar até a Ele. Essa tempestade ela não está acontecendo para te destruir. Ela está fazendo com que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, para que você consiga, no meio de toda essa turbulência, alcançar Ele.
tudo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontecer na sua vida vai te permitir chegar mais perto de Jesus. E essa tempestade que você está passando hoje, Deus está te falando, para de tentar entender. Eu só quero que você venha até a mim. Eu só quero que você caminhe até a mim. Porque não é tentando entender o porquê que essa situação se resolve. E nem é sobre essa tempestade. É sobre o que eu vou fazer na tua vida nessa tempestade. É sobre o que eu vou fazer na tua vida através dessa tempestade. Eu sei que talvez você entenda que você não tem nada para oferecer. Mas Jesus quer que você se coloque à disposição. Porque não é sobre o que você tem a oferecer. É sobre quem Ele é. E Ele é capaz de fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou. Se esse vídeo falou com você, eu peço que você coloque um comentário, uma oração, qualquer coisa que você sinta no seu coração, se você se sentiu tocado, para que outras pessoas também possam se abrir a receber essa palavra. E também queria te pedir que você encaminhe essa mensagem. Se essa mensagem foi realmente uma mensagem de Deus para a sua vida, encaminha para pelo menos uma pessoa. E eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada pela mensagem que veio de Deus através desse vídeo. Não é sobre mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas é sobre Ele. É sobre essa tempestade, é sobre esse vídeo, mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu vivendo essa tempestade, é sobre o que Ele vai fazer através da vontade dEle na minha vida, eu me permitindo ser usado por Ele, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador. E é a mesma coisa que Ele espera de você, que você leve essa mensagem também a outras pessoas, seja compartilhando ou pelo menos internalizando isso e seguindo em frente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.